que é a parte de altimetria, tá? Parte de altimetria. Eu vou postar depois o material lá no Google Sala de Aula, os slides daí, tá bom, pessoal? Bom, então, o que a gente viu até agora? Então, a gente estava trabalhando, então, pessoal, com as distâncias horizontais ou verticais? As duas, né? Aprendendo os cálculos, né? Os ângulos. Deixa eu só desconectar aqui o WhatsApp. Pronto. Então, a gente aprendeu a parte dos ângulos, né, pessoal? A parte dos ângulos, a parte distância horizontal, distância vertical, né? E agora a gente tem, então, esse assunto aqui que é a altimetria, tá? Bom, o que é a altimetria, então, pessoal? O que vocês acham que... Vocês responderam lá aquelas questões que a prof mandou, questões teóricas, e estava falando lá o que era altimetria, sim ou não? Inclusive, no teste tinha uma questão que falava o que era altimetria, né? E aí, o que era, então? Altimetria. Lembra de alto, né? São os pontos, as altitudes do nosso terreno. Então, se nós olharmos ali, ó, fora no terreno, o que a gente tem ali? O relevo, né? Tipo assim, a gente tem a parte plana e tem os pontos, ó. Podem ver, o nosso terreno ali é totalmente plano. Ele vai ter pontos mais elevados e pontos mais baixos, né? Então, a gente vai ter que dizer, vai ter que saber ali qual que é a altura de cada um desses pontos do nosso terreno, não é? Isso que é a altimetria, certo, pessoal? Ok? Tá? Então, aqui, ó, a gente tem o conceito, ó. Tá? A altimetria dos métodos e instrumentos topográficos empregados no estudo e na representação do relevo do terreno, ok? Certo? Bom, com esse objetivo, as medidas são efetuadas considerando um plano vertical, ok? Porque a gente está falando de altitudes. Obtém-se, então, as distâncias verticais ou diferença de nível, que é o DN, né? Certo? O cálculo do DN. Então, as aplicações da altimetria se destacam em obras de terraplanagem, projetos de redes de água e esgoto, projetos de estradas, planejamento urbano e de transportes. Então, o que é o princípio fundamental da altimetria? É a materialização de superfícies de referências de nível que sirvam de comparação entre os vários pontos do terreno. Eu posso pegar os livros? Uhum. Bem rapidinho. Tá. Os livros? Vocês ganharam a chave da sala já, né? Do orfanato? Não ainda? Profe, na questão eu tinha deixado aquele armário, eu tinha deixado cadeado, eu dei uma assim, e agora subiu o armário. Tem que ver com a chave da lá dentro, certo? Pessoal que está em casa, só um pouquinho, tá? Então, pessoal, continuando aqui, ó. O nivelamento, o que é nivelamento, então, pessoal? Ó, é a operação ou prática topográfica que define a altimetria do terreno, ou seja, busca determinar as diferenças de altura entre os pontos desse terreno. A superfície de referência do nível, então, a gente pode ter três tipos de superfície. A superfície do terreno, a superfície do geoide e a superfície do elipsoide, tá? O que é terreno, geoide e elipsoide? Então, do terreno é onde a gente faz as operações, né? Se nós fôssemos ali fora e fôssemos fazer a medição. Isso seria a superfície do terreno. Superfície do geoide, então, é como melhor representa a forma da Terra, tá? E é obtido pelo prolongamento do nível médio dos mares. Então, é quando eu utilizo o nível dos mares
eu vou ter, então, superfície do geóide, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, pessoal, tá? Um nivelamento usando o elipsoide, que é ali a primeira linha, como seria. O geóide, que seria a característica mesmo do terreno, e ali em cima a superfície efetivamente do terreno, tá? Então, geralmente, a materialização da superfície de referência ideal ou verdadeira é substituída por uma superfície denominada superfície de referência aparente, ou seja, é a superfície na qual a gente consegue efetivamente fazer as medições, tá? Então, a superfície de referência aparente corresponde a um plano paralelo ao plano tangente à superfície de referência ideal ou verdadeira. Então, plano horizontal. Seria esse exemplo aqui, ó. Ó, ali, pessoal, essa parte, esse semicírculo seria como é a Terra, correto? A superfície de nível aparente, então, é uma superfície que a gente utiliza para fazer o nivelamento. Mas ela não é real, ela é aparente. E lá em cima, ó, é como efetivamente é a Terra, né? O nosso terreno. O que quer dizer isso? O nosso terreno aqui, ao longo do tempo, ele foi tendo o depósito, né, de sedimentos, de rochas, de terra. Então, ele foi se transformando, né? Então, esse tanto de terra que tem em cima ali, ó, ele é hoje como é a superfície do terreno, mas ele não era sempre assim, né? E aí, pessoal, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente vai fazer uma leitura, então, tipo assim, ó, se eu vou fazer uma leitura daqui até lá onde tem o loteamento, né? Quantos metros dá daqui até lá, mais ou menos? Vocês fazem ideia? Vai essa fila aqui. Espera a tua vez. Então, pessoal, daqui até lá dá uns quê? Uns 500, né? O que vocês acham? Se nós formos fazer uma leitura daqui até lá, a gente vai considerar a curvatura da Terra ou não? Pode sim. Não, por isso como? Porque, tipo assim, ó, daqui até lá nós vamos pensar que é uma linha reta, né? Mas a Terra, ela não é reta, né? Então, daqui até lá, a gente não considera a curvatura terrestre. A gente vai fazer uma leitura como se a Terra fosse reta, né? Então, qualquer beleza, alguma coisa aí, conta aí. A gente não conta a curvatura da Terra, né? Por causa que é uma distância curta, né? Certo? Só que daí, então, em função disso, a gente tem o que a gente chama de erro de esfericidade. O que é isso? Quando substitui a superfície de nível verdadeira pela superfície de nível aparente, que é o nosso caso. Nós não vamos estar usando a superfície verdadeira, né? Nós vamos estar usando o que a gente consegue enxergar, tá? Você não tem a chave ainda, né? Ainda não, você ganha aqui a nossa... Pessoal, podem anotar isso aqui no caderno de vocês. O que é erro de nível... Então, o título é altimetria. Anotem lá. Então... Manuel, vamos só assinar lá dentro. Eu vou ver. Vai lá, então, o restante do pessoal agora, por favor. Não espera para Sim. Ainda bem que não tem livro. Eu achei que era só livro. Eu também preciso. Já estou vendo a história, perdi a normal. E fazer uma compra. As cremas, No salão?
São, pega a cara e depois ele só... Pessoal que está em casa, anotem esses conceitos, tá? Guilherme? Pronto, saiu a apresentação da tela. Sim. Não, eu pensei... Quanto livro? Perceba. Nem matar, né? Não vai mais. É para copiar esse livro pra você. Sim. Copiem esse aqui, ó. Quem tinha ido buscar o livro, copiar isso aqui, ó. Já pegou teus livros, Romeu? É desenho e topografia, né? Porque ela me deu um livro de espanhol. Quantas aulas estão com o né? Não, pode bater certo, eu uso bem. Que apaga aquelas ali da frente, então. Melhorou? Agora sim. Prof, tu corrigiu a prova, né? Ainda não. Eu consegui fazer aquela que fez lá no lixo, mas era... É que eu não tinha entendido, mas depois que entendi, eu fui assim. O calculador não tirou. É que assim você já tem uma base, porque umas quantas eram de marcar, né? Acho que só tem duas ainda que eu tenho que corrigir, né? O resto era tudo de marcar, se eu não me engano. Um cachorro do meu Deus. Profe, a aula acaba 4h41, 51. Amanhã nós temos dominado especificidade. Pessoal, quem está em casa conseguiu copiar? Né? Isso. Tá. Agora, então, pessoal, anotem ali a fórmula desse erro, ó. É Especificidade. ó. Essa aqui é a fórmula, ó. A forma para calcular o erro. Isto. Essa é a fórmula para calcular o erro. Por que ela tem aquela vírgula lá? E não tem nada a ver essa vírgula, tá?
Essa vírgula não precisa colocar. Que ele tinha uma coisa escrita depois na frase, e daí eu fui copiar e daí ficou. Deu para copiar a fórmula? Deu? Então, ó, agora anotem o que é cada coisa, ó. Deu? Bom, pessoal, então assim, ó, o E é erro de esfericidade, ele é dado em metros. D é distância entre os pontos. E R é o raio da Terra, tá? Então, como eu estava falando para vocês antes, em função de que, dependendo da distância que a gente estiver medindo, a gente tem a questão da curvatura terrestre. E isso vai dar um erro para a gente. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Ó, tomando-se os valores de R igual a 6.367 quilômetros, ou seja, o raio da Terra é esse, né, pessoal? E a distância entre dois pontos igual a 1.000 metros, calcule o erro de esfericidade. Bom, então, anotem lá, ó, esse exemplo. Exemplo de como calcular. Coloquem lá. Vamos. Se mexam. Como eu dou prejuízo. Todo mundo sabendo, não. Primeira prática, ele já inventou um plano do pai dele. Quem que é o pai dele? Mila. Romeu, já tá dando prejuízo para a escola, Romeu. Quebrou um cano. Ele é bizarro, porque ele continua. Você ali aquele R estelar é igual, né? R igual fez. É que ali no caso, aquele igual com aquela curva em cima, ele quer dizer que é o valor aproximado. Ele não é exatamente esse valor, mas é um valor aproximado. Tá bom? Só que não tá aparecendo os números inteiros para nós aqui. Os números? Aí, agora foi. A fórmula. Ah, tá. Bom, então, pessoal, como é que fica ali, ó? Foi dado para nós a distância, que era 1.000 metros, tá? E o erro de esfericidade. O que acontece? A fórmula, então, é D ao quadrado sobre 2 vezes R, né? Então, ó, 1.000 metros elevado ao quadrado, que era da fórmula. O 1.000 era a distância que ele deu para nós. O raio, ele foi dado em quilômetros. Como foi dado em quilômetros, eu preciso passar para 1.000 metros, né? Ah, quilômetros? Ah, tá. Ele não é ao quadrado, ele é normal. Então, por isso que ali embaixo, pessoal, vocês viram que acrescentou 3 zeros? Estão vendo? Por que acrescentou 3 zeros? Porque tá quadrado? Porque
Porque passou para metro. E metro é vezes 1000. Façam lá na calculadora de vocês. Tem calculadora? Eu achei óbvio. A distância entre D, 2 pontos. Entre 2. Arthur, é Arthur, né? É. Entre 2. Eu podia botar o como falar. O quê? É que tava muito para lá, tela. Agora pega uma calculadora lá e digitem assim, ó. Tá, esse não precisa. Mas tem ao quadrado? Então, escrevam lá assim, ó. Digitem lá 1000. 1000. Daí, eleva ao quadrado. Entendeu? Dividido por aquele valor ali, ó. 2 vezes 6 milhões, né? 367.000. Vamos ver se vai dar certo. Senão tem que botar os parênteses. Não deu certo? Vocês têm essa assim, ó? Vocês não me venham para aula sem calculadora científica de topografia, tá? Simples assim, porque eu vou esganar vocês. E quem não comprou, quem vai vir para o presencial, venha com a calculadora em mãos. Tá ouvindo, Romeu? Consegue comprar uma assim? Tem? Pra? A aula tá quase acabando. Tem que ser agora? Então vai. Tá, então quem tem... Ninguém tem essa aqui, então? Profe, O quê? para mim deu 3,1835 vezes 10 com expoente 12. Não tá certo, não tá. Então, nós vamos ter que fazer assim, ó. Primeiro digita 1000, eleva ao quadrado e dá um igual. Ele tem que aparecer na calculadora ali 1 milhão. Tá fazendo, Arthur? Apareceu 1 milhão? Agora, dividido, tem a opção do parênteses aí nessas calculadoras que vocês estão usando? Ó. Então, abre parênteses, escreve 2 vezes 6.367.000 e fecha o parênteses. E dá um igual. E agora deu quanto? 0,07. Agora deu certo. Agora deu certo. Tem que botar entre parênteses, tá, Matias? Agora deu certo também. Uhum. E os demais? Estão na aula? Sora, bota de novo Daniel, lá Thiago, Marco, Victor, Fabrício. Tá aqui o Fabrício. Sora, bota de novo lá para mim copiar os números. Para mim fazer a conta aí de novo. O que o Fabrício tá no online? Hã? Ô, profe, Ah, eu não sei. Eu nunca dei aula para vocês. Daí vocês querem. Mas são parecidos, né, gente? Olha aqui. Achei que tava foto com o Fabrício namorado, né? Até quantos quilômetros a Terra tem para começar a ter curvatura? Vitor, na verdade, ele tem curvatura em todos, tá? Ela sempre tem curvatura, só que tu considera, ó, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, pessoal, numa distância de 1.000 metros, que é 1 quilômetro,
A gente teve só 0,078 metros de erro, correto? Certo? Então, significa que a nossa medição aqui, ó, uma distância de 1.000 metros, ele deu um erro bem pequenininho. Mas dá um erro, né? Estão vendo que dá um errinho ali? Ó, 0,078 metros. Esse é o erro que deu em 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, em qualquer situação tem esfericidade, qualquer. Só que daí tem uns que a gente nem considera, porque é muito pouco. Tá. Agora, a gente tem outros 2 erros, tá? Que vocês vão anotar aí. Que é o erro de refração e o erro de nível aparente. Anotem aí o conceito, ó, o pessoal que está em casa também. Desvio do raio luminoso. Isso, desvio do raio luminoso. Então, ocorre... Tá? Tu mora onde? Daí sempre tu vai precisar sair mais cedo? Que coisa! Não fica falando que não pode ir na sala mais, ele aqui, ó, pescando. Daí depois ele bota os peixes dele lá no Facebook, lá, todo da hora. Nem pega peixe dourado ainda. Eu não sei por aí. Tu também mora em Porto Lucena? Eu acho que tá bom. Mas ele é primo da família. Né? Não, louco. Eu preciso. Só que tem parente aqui, é o Romeu, o mano dele agora. O mano do Romeu tá no primeiro, né? A ou B? Não sei como é o nome do irmão. Claudio acho que é meu Deus. É o meu Júnior. Primeiro B, ele disse que ele é. Mas como é o nome do irmão? Claro, né? Tchau. Tchau! Valeu. Se cuida. E a cara do Romeu, né? E daí o erro de nível aparente, anotaram também, pessoal? Pior disso que mais. Tem que ser decote. Mas demoram para copiar, hein? Senhor! Mas tem que ser muito legível. Mas sai daí, Clay. Nem de óculos, Clay, não adianta. Mas aí o áudio está fraco, eu tenho que fazer outro. O dele é que enxergar. Professor, eu não áudio no grupo, posso escutar? Pra ver o que é? Escuta. Vamos ver o que é. Eu vou botar a áudio no grupo para te escutar. E daí? Acha que tu ia botar para os colegas ouvir também? Transporte. Meu
Então, vocês não têm paciência, vão avaliando, vão fazendo as coisas, os planos vão botar atividade dentro do portal para ter, para compensar o caso já estamos vendo para tentar arrumar, tentar reorganizar essa questão da coletividade da escola. Mas, assim, ó, vamos tendo paciência, tá? Até a gente conseguir ajustar tudo e demorar, um pouquinho. Mas os alunos que estão na escola, então, né, estão professores tendo atividades, os professores que estão dando aula de casa, então, vão repassar as atividades para serem feitas pelos alunos. Quem está dando aula de casa? Os alunos. E quem está em casa vai fazer as atividades que estão dentro do portal. O portal é o nosso centro, é a nossa referência, tá? Então, façam o que está dentro do portal, ok? Eu acho que quem dá aula de casa é a Valentine. A Geni, eu acho, né? O Rude. Embaixo é combinação dos dois erros. Eu acho que ela tem alguma comorbidade, eu não sei. Hoje ela estava dando online lá no primeiro A. Tudo pelo celular. Mas eu vi uns indivíduos. Deu, pessoal? Com a cara de que a água na beira. Sim. Agora, pessoal, anotem então as duas formulazinhas do erro, tá? Primeiro as fórmulas. Então, o erro de refração. Olha, irmão, nosso vídeo. O erro de refração, pessoal, é essa constante ali, ó, 0, que aqui em Deus 1, 0,079 vezes D ao quadrado dividido por R. Tá? Então, esse é o erro da luneta. Ok? E o outro é o erro de nível aparente. Prof, eu vou ter que arrumar aquelas regras de elas têm a professora para demarcar, sabe? Ah, Precisa comprar aquilo? não. Tem no laboratório. Mas igual, depende do lugar onde o cara vai trabalhar, tem que ter. A coisa que você comprar é aquelas roupas para identificar isso. Para quê? Para identificar doença. Ah, Porque tem doença que não é que nem na folha, né? Não é olho nu, não dá para ver. daí não sei, daí essa não é minha área. Não, mas Dá, anotaram as duas formulazinhas? Aí eu peguei ENA. ENA. É, ENA. Deu? não, claro. Notou tudo, Romeu? Sim? Sim. É só isso ali, prof. Ali não tem nada de especificação. Mais para baixo? Não. Eu pensei que na direita tinha alguma coisa. Não. Mas eu retomei. Deu? Então tá. Aqui, pessoal, ó, tem uma tabela, tá, das distâncias versus o erro de nível aparente. Então, seria uma tabela pronta, digamos, para a gente nem precisar calcular. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma distância de 40 metros, o meu erro de nível aparente vai ser 0,001 metros. Se eu estou
calculando uma distância de 40 metros, 0,004, e assim sucessivamente. Tá? O que que é, então, altitude, pessoal? Então, assim, ó, tem uma diferença entre altitude e cota, tá? O que que muda? Quando eu estiver falando para vocês que é uma altitude... Oi? Quando eu estiver falando para vocês que é uma altitude, eu estou utilizando como um ponto de referência o nível dos mares. Tá? Então, é altitude. E a cota é quando, ó, então tá ali um exemplo, ó, pessoal. Eu tenho o valor do nível do mar, e aí eu tenho lá o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, esses pontos eu vou dizer que são altitudes. Por quê? Porque ali eu tenho o nível do mar como minha referência. Já se eu tô falando que é uma cota, pessoal, tá? Ó, é definido como a altura de um ponto em relação a uma superfície de referência aparente, ou seja, um plano horizontal arbitrário. Então, digamos assim, ó, pessoal, que eu vou dizer que um determinado ponto aqui no terreno vale tal valor, né? Vou dizer que vale 10 metros. Ali vai ser a referência, né? Os demais pontos que eu vou medir no meu terreno vão ser em relação àqueles 10 metros, né? Então, ele pode ser para cima ou para baixo dos 10 metros, entenderam? Então, eu vou ter um ponto que vai ser a minha referência, tá? Bom, então tá aqui, pessoal, ó. Ali tem o exemplo, daí tem o ponto A, ponto B, o ponto C. Então, quando é altitude, quando é com relação ao nível dos mares. Quando é cota, com relação ao nível do terreno, tá? E a diferença de nível, que nós já vimos lá nas outras aulas, o que que é? É a diferença da altura entre dois pontos, né? Cota de um plano de referência. É. Então, fomos aqui, pessoal, até o slide 17, tá? Diferença de nível. Acabou a aula. Tchau, profe. Pessoal, tchau, tchau. Não colocaram o nome no chat, né? Tá bom. Deixa eu parar a gravação aqui. Coloca o nome no coisa aí antes de eu... Foi? Foi todos? Aqui, ó, o livro de espanhol.